Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje temos aqui dois convidados para lá de especiais, mais uma vez contribuindo com a experiência de cada um, com as vivências, né? Hoje nós vamos falar aqui especificamente de uma atividade que eu acho que é uma das atividades que mais vem crescendo no mercado financeiro nos últimos tempos, né? A gente tem uma evolução, claro que essa evolução, ela muitas vezes é cíclica, quando a bolsa vai bem, o pessoal fica com aquela euforia, quero atuar no mercado financeiro, quero ser um analista, quero... Quando o mercado vai mal, esse interesse começa a diminuir. Mas hoje a gente vai bater um papo com o João e o José Daron, eles que são analistas da Suno Research, e o interessante de termos essa contribuição, aqui mais uma vez, eu sempre destaco isso, é o ponto de vista do especialista. Né? Por quê? Porque é a mesma, vamos fazer a analogia com faculdade, né? Quando a gente sai lá do ensino médio e vai escolher uma faculdade para fazer, muitas vezes a gente tenta imaginar o que vai ser lá na frente. Ah, vou escolher fazer uma engenharia porque eu acho que isso tem uma boa perspectiva profissional. Eu acho que um engenheiro faz isso, isso ou aquilo. E a pessoa acaba escolhendo no escuro. A mesma coisa com profissões no mercado financeiro. Mas a gente sempre tenta trazer essa parte prática, essa contribuição prática de profissionais já no mercado, para que a escolha ela seja mais assertiva. É óbvio que nós temos diversas vocações, cada pessoa tem uma vocação específica e quer seguir essa vocação, mas conhecer um pouco da experiência de outros profissionais é sempre melhor. Então, a gente está aqui com o João e o José. Muito obrigado por aceitarem o convite. Temos aqui também uma oferta especial que eles estão trazendo em parceria com a Certifiquei, né? Então, apresentem aí um pouquinho. Acho que o pessoal já conhece vocês, né? Eu tenho essa prática de pedir para vocês se apresentarem, mas está todo mundo careca de saber quem são vocês. Ótimo. Eu posso começar por ordem alfabética? Bom, meu nome é João Daronco, tá? Eu sou analista da CNPI há praticamente 2 anos já, atuando no mercado financeiro. Comecei minha carreira nisso, então acaba que eu tive a sorte, né, ou a oportunidade de conseguir ingressar no mercado já numa área que fazia muito sentido para mim. O mercado financeiro ele é repleto de oportunidades para diferentes perfis. Um deles que eu vejo como sendo um perfil muito mais analítico, não à toa que é chamado analista, é o CNPI, tá? Então, estou há 2 anos já como analista certificado, basicamente. Segui o Certifiquei, utilizei muito Certifiquei, vi todas as aulas do Guilherme para conseguir tirar a certificação. Então, acaba que eu sou filho do Certifiquei e tenho minha certificação como fruto disso, tá? Trabalho na Suno desde então. Até antes de tirar a certificação, já estava dentro da Suno, e desempenho alguns papéis ligados à análise, tá? Desde a questão de realmente recomendação e escrita de relatórios, até a parte de fazer lives e vídeos, né? Hoje em dia tem sido colocado muito em voga essa questão de live, conteúdo de mídias sociais, etc. E para querendo ou não, para você falar de algum ativo hoje, tendo toda essa questão de autoridade, é importante ter uma certificação, e CNPI ajuda bastante nisso, então acaba que um briefing aí sobre mim seria mais ou menos isso. Até queria convidar todos que tiverem qualquer dúvida no chat, a hora é essa para vocês mandarem, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Perfeito, boa noite, Guilherme, é sempre um enorme prazer estar aqui, batendo esse bate-papo com o João, com você, falando com os nossos telespectadores sobre essa profissão que a gente gosta tanto. Eu acho que, como o João falou, sou José Eduardo Daronco, analista de valor imobiliário aqui da Suno. Eu sou advogado de formação, então, antes da Suno, eu tive várias passagens, principalmente em órgãos públicos. Passei pela Advocacia Geral da União, passei pela Defensoria Pública da União, passei pela Justiça Federal, na 4ª Vara Federal de Santa Maria. Também fui conselheiro do Comitê de Combate e Prevenção ao Assédio da Justiça Federal, ligado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Então, passei por muitos órgãos públicos durante muito tempo e o mercado financeiro sempre me encantou, né? Então, o mercado financeiro hoje é muito maior do que era no passado. Eu acho que, como você comentou, a profissão de analista de valor imobiliário é algo que cresce todo ano. Cada vez mais as pessoas veem no mercado uma oportunidade de investir, uma oportunidade de
de trazer segurança, né? Porque às vezes até a gente acha que o investimento ele está ligado a luxo, a ostentação, quando não é verdade. A maior parte das pessoas que começam a investir, elas o fazem para ter segurança, para ter um complemento de renda no futuro. Então, para isso, cada vez mais, não só os analistas de valores imobiliários, os analistas CNPI são fundamentais, como todo que os circunda, né? Então, acho que estou apresentado. Sensacional. E eu acho que vocês fizeram já algumas considerações importantes. Primeiro, com essa pegada, né, do crescimento do analista. Eu lembro que há 3, 4 anos atrás, quando a gente iniciou o processo, né, da constituição da Certifiquei, tinham mais ou menos 800, 750 analistas credenciados de fato atuando. Claro que devia ter mais pessoas com a certificação CNPI, mas atuando de fato no mercado tinha um pouco mais de 750 analistas. E hoje tem cerca de 1.270. É um crescimento, claro, dentro desse horizonte de tempo, mas é uma atividade que tem o seu valor no mercado. Se a gente for pegar a população brasileira de uma forma geral, o conhecimento sobre finanças, o conhecimento sobre investimentos, o conhecimento sobre renda variável, ele ainda é muito raso, né, em alguns estratos. E o papel do analista de valores imobiliários, o analista CNPI, ele é justamente informar as pessoas, informar a população acerca das melhores alternativas. Então, muito além, né, dessa profissão regulamentada que a gente tem lá, todo o arcabouço legal, enfim, a gente tem o papel também educacional, né, de sempre estar ali junto do investidor. E o João, ele fez um destaque interessante quando ele começou a falar o que ele desempenha na Suno, né, analista de valores imobiliários, tem ainda a participação nas lives, nas redes sociais, e é até interessante dizer isso porque a própria postura, né, da Comissão de Valores Imobiliários, que é quem rege a entidade, é o xerife do mercado de capitais, né, é basicamente quem vai regular essa atividade, ela tem um propósito mais ativo nos últimos anos e principalmente para os próximos anos de ter uma atuação ativa nas redes sociais. Por que isso? Porque ela entendeu que a população, de uma forma geral, está lá no Instagram, está no YouTube, está nessas fontes alternativas para pegar informações e muitas vezes a gente tem aí os famosos influencers, né, que acabam tendo um conhecimento sim, mas não atendem lá os requisitos, não têm para muitas vezes desempenhar uma atividade que é privativa do analista de valores imobiliários. Então é importante você fazer esse destaque, João, porque isso está na diretriz de atuação da própria CVM. Quem quer simplesmente falar sobre ações, analisar ou recomendar nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, precisa atender o que está disposto, né, na resolução CVM número 20, e uma das regras é ter a certificação CNPI. Mas voltando aí às origens, né, dos dois, como que foi esse processo de escolha? Porque no mercado financeiro nós temos diversas áreas para atuação. Tem as áreas comerciais, tem a área de análise, tem a área de gestão, que acaba sendo ali uma avaliação, seria o topo da carreira de um profissional no mercado financeiro, vamos dizer assim. Tem área de atendimento, tem diversas áreas, até mesmo advogados dentro do mercado financeiro têm a sua atuação específica. Mas o que levou vocês a escolher essa atividade de analista de valores imobiliários? Posso começar respondendo essa? Eu acho que eu sempre me encantei pelo mercado, né? Então, naturalmente, quando a gente gosta muito, a gente acaba correndo atrás. E mais especificamente sobre a certificação CNPI, valor imobiliário e analisar ativo, eu acho que eu sempre gostei de analisar o mundo real, né? De analisar os negócios, como que os negócios funcionam, como que aquele restaurante que você vai e ele ganha dinheiro, qual que é o diferencial competitivo dele, quais são os riscos daquele negócio, né? E o trabalho do analista de valor imobiliário é analisar ativo, é analisar quem é aquela empresa, né? Qual é aquele fundo imobiliário. Então, fazer o valuation, fazer estimativa de geração de caixa, de quanto que aquele ativo vai gerar no que vem, no próximo ano, daqui nos próximos 10 anos, e até na perpetuidade, para saber o valor dele a valor presente. Então, sempre foi uma paixão minha analisar esse negócio, entender, conversar com o empresário, empreendedor. Então, o analista ele certificado, por exemplo, no meu caso,
que analiso ações, eu tenho contato com os diretores das empresas. Então, eu vou lá nas empresas que eu cubro, falo com eles, entendo a estratégia, entendo os riscos daquela estratégia, para depois a gente observar os resultados, né, os frutos. A gente entende o que eles estão plantando e vai descobrir no curto, médio e longo prazo o que eles vão colher. Então, essa paixão por negócio foi algo que me atraiu na certificação CNPI. Para mim, eu acho que assim, desde a faculdade, desde muito novo, eu sempre fui um cara muito analítico, lógico, racional, etc., que gostava muito de estudar e ler, né? Até para o pessoal saber, o Eduardo é mais ligado a direito, né? Se formou em direito, eu me formei em engenharia. Então, eu sou mais dos números. E acaba que dentro da Suno, eu entrei na Suno sem antes ter entrado. A primeira porta que eu entrei no mercado financeiro foi a da Suno. E aí, dentro da Suno, a empresa ela me alocou onde para ela fez mais sentido, que era dentro da área de análise, por conta desse perfil mais analítico, mais especificamente dentro de small caps. A partir daí, eu fui buscar o que mais fazia sentido para a minha carreira, o que mais faria eu crescer na minha carreira, e não só isso, né? Mas também o que mais fazia sentido para o meu perfil, que é um perfil um pouco mais técnico, um pouco mais analítico, de ficar estudando, lendo, etc. E aí, dentro das diversas opções que o mercado oferecia, analista CNPI era a que mais fez sentido para essas duas coisas, né? Tanto para crescimento da carreira, quanto para a questão pessoal. Então, ao meu ver, foi muito mais algo de vocação e de conjuntura. Então, a minha vocação era algo mais de ficar estudando, lendo, etc., realmente de analisar as coisas. E a gente estava em um momento em que era muito necessário e no futuro deve continuar sendo cada vez mais. Até a gente pode entrar nessa pauta das mídias sociais, mas, ao meu ver, cada vez mais vai ser necessário isso. E aí casou o útil com o agradável e acabei ingressando e mirando cada vez mais nessa área, tá, Guilherme? Sensacional. Você destacou aí até uma questão interessante, que é a sua primeira área, né, a sua entrada no mercado financeiro já foi na área de análise. É diferente do que muita gente faz. Muita gente opta por entrar em áreas de atendimento, entrar em áreas comerciais, né? E por que eu destaco esse ponto relevante? Porque a gente observa um crescimento também em áreas comerciais, principalmente dos assessores de investimentos, né? Os agentes autônomos de investimentos. A gente acompanha muito o mercado e vê uma expansão para as diversas regiões do país em áreas comerciais. E muitas pessoas acabam optando por essas vertentes, por essas atividades, para depois fazer uma migração para a atividade de analista. E só para contextualizar o pessoal, quando a gente tem áreas diferentes, né, áreas distintas dentro do mercado, necessariamente nós temos requisitos diferentes para atuação em cada uma dessas áreas. Então, se você tem a intenção, por exemplo, de atuar na área de comercial como agente autônomo de investimentos, você vai precisar de uma certificação específica, ensino médio completo, atender o código de conduta deles, enfim, especificidades do agente autônomo de investimentos. Para atuar em bancos, você pode atuar na área de distribuição, aí vai precisar tirar CPA 10 ou CPA 20. Se você quiser ser um especialista, é a certificação CEA. Enfim, para cada atividade, você vai ter uma certificação e com a atividade do analista não é diferente, né? Ela exige a certificação CNPI. E eu queria fazer uma pergunta específica aqui para o José. Ele comentou ali, né, desse gosto que ele tem por analisar as empresas, contou aí o caso de analisar um restaurante, de conversar com os empreendedores, enfim. Como que foi essa transição, José? Você veio da área de direito, já atuou profissionalmente, né, na área de advocacia, enfim. Como que foi esse processo? Porque se a gente fizer um paralelo, né, tá um numa ponta, outro na outra totalmente diferente. Como que foi isso? Perfeito, Guilherme. Então, na época eu estava na Justiça Federal e eu me interessava muito por investimento já naquela época, né? Então, eu usava minha bolsa para investir e selecionar meus próprios ativos. Então, na prática, eu fazia o stock picking, o trabalho da analista de valor imobiliário, que é analisar o ativo, analisar se ele vale a pena ser investido, entender as perspectivas,
ler os releases trimestrais, ver o que a companhia está falando, escutar os executivos. Então, eu já fazia isso, né? Tinha a parte do direito também, mas já fazia essa parte de investimentos, lia muitos livros sobre o assunto, etc. Foi que eu conheci o Thiago, né? Eu conheci o Thiago, para quem não conhece, é o fundador da Suno, e ele bati um papo com ele e ele acabou me convidando para entrar na Suno, para participar desse projeto. Eu acho que aqui na Suno, algo que talvez às vezes a gente fale menos do que deveria, mas tem um propósito que é muito legal e me conquistou, que é democratizar o acesso aos investimentos para as pessoas. Então, a gente sabe que no passado, quando a gente falava de investimento na Bolsa de Valores, era para poucos, para pouquíssimos. E um dos projetos, um dos propósitos da Suno é democratizar. Hoje, a Suno é uma das empresas que mais distribui gratuitamente livros do Brasil, cursos do Brasil. Então, eu acho que esse propósito também, sem dúvida nenhuma, me incentivou a me tornar um analista de valor imobiliário, e falar com os executivos, ver com as empresas e, obviamente, gerar retorno para os nossos clientes. Bacana, José. E quem tem o interesse aí, já está despertando talvez o interesse em ser um analista, fiquem na live que daqui a pouco, como eu disse na abertura, né, nós temos aí uma oferta que eu acho que vai interessar a muitos, porque a gente vai conciliar justamente essa preparação para a certificação CNPI, que é um dos requisitos para se tornar um analista de investimentos, com algo que pode ajudar na prática. Né? Porque quando é aquela mesma associação de faculdade, mais uma vez, né? Você estuda matérias que é muita teoria, você não vê como aplicar aquilo, e no preparatório, conciliando com essa oferta que a gente vai trazer hoje, potencialmente a gente tem um analista já preparado diretamente para o mercado. E se tiverem uma dúvida, mandem no chat, como a Ana Paula Amorim mandou aqui, já linkando com isso que eu estou falando. A Ana Paula, ela faz o seguinte questionamento. Boa noite, pessoal. Após a conclusão do CNPI, quanto tempo atuando no mercado para o analista ser considerado um ótimo analista? Qual que é a opinião de vocês, começando aí pelo João? Eu acho que é difícil falar, tipo, quanto tempo, porque vai depender muito do ritmo de cada um, vai depender de quanto que a pessoa vai se engajar ou não, tá? Mas uma coisa interessante é a seguinte, diferente do resto das coisas na vida, que quanto mais o tempo passa, por exemplo, a saúde, né? Quanto mais o tempo passa, menor é a sua saúde. Conhecimento não. Quanto mais o tempo passa, maior é o conhecimento acumulado. Então, eu acho que o tempo é amigo do analista, tá? Porque até eu estava participando de uma palestra há uns meses atrás, e aí é de uma gestora, tá? E aí a gestora estava comentando que para quem tem 20 anos de mercado, é muito mais fácil você olhar as ações, porque você já conhece toda a história dela, você já conhece onde que ela está, por que ela chegou ali. O que você precisa, basicamente, é olhar um pouquinho mais as entrelinhas, como é que está o momento atual. Então, acho que para o analista CNPI é a mesma coisa. Quanto mais tempo você tiver no mercado, melhor você vai ser. Não tem como piorar, né? Tipo, não tem como eu ser um pior. Tem, se eu pegar e deixar de estudar, etc. Mas é difícil eu ser um pior analista do que eu era na semana passada. Então, ao meu ver, a gente tem uma curva que é sempre crescente, tá? Mas vendo aí, eu acho que os 5 primeiros anos do analista como profissional é um período de muito crescimento. Eu acho que a partir dos 5 anos a gente tem uma curva que decresce um pouco, talvez, tá? Então, acho que um bom analista aí, depois de 5 anos, ele consegue evoluir muito e chegar num patamar razoável, ao meu ver, Guilherme. Perfeito. Eu acho que eu faço as palavras do João, da mesma forma como qualquer outra profissão, a gente vai colhendo benefícios de longo prazo do conhecimento, né? Então, cada dia a gente sabe um pouco mais, cada dia a gente conversa com pessoas diferentes. Eu acho que o trabalho do analista de analisar ativo é entender negócio, e para entender negócio a gente acaba conversando com os que a gente chama de stakeholders, né? As pessoas envolvidas naquilo. Então, diretoria da empresa, os clientes, fornecedores. E esse é o conhecimento que tu vai construindo de tijolinho em tijolinho.
Sensacional. Eu acho que eu compartilho um pouco do ponto de vista de vocês, e aquela coisa, né? O João até destacou, conhecimento você vai acumulando, e quanto mais você vai exercendo um conhecimento, aplicando um conhecimento, mais aprimorado você vai estar ali profissionalmente, né? Então, o analista que tem o seu hábito de leitura, tem o hábito de estudar um determinado setor, um determinado segmento, enfim, ele acaba sendo um especialista naquele tema. É óbvio, né? Existem profissionais e profissionais, aqueles que têm a paixão pelo que faz, aqueles que, enfim, nas horas vagas estão lendo sobre aquilo e nem aquilo não é um peso, não é um fardo, acabam tendo sucesso, até mesmo porque o cliente, né, quem está consumindo o serviço desse profissional, ele enxerga um propósito ali, até mesmo na atuação do profissional em si, né? O porquê que ele faz aquilo, é a paixão que ele entrega no seu resultado, no seu relatório como um analista de valores imobiliários. E a gente está falando muito aqui da certificação CNPI, pode ser que as pessoas não conheçam. A certificação CNPI, né, o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, é uma certificação sob a responsabilidade da APIMEC, que é uma associação dos profissionais de investimentos no mercado de capitais. O que essa certificação ela traz, né? Como que é a roupagem dessa certificação, como que é a estrutura e por que ela existe? Lá atrás eu falei um pouco que para ser um analista você precisa atender alguns requisitos. Um deles é de ter a certificação CNPI. Essa certificação ela foi formatada, ela foi formulada e começou a ser exigida dos profissionais justamente para validar que esses profissionais têm ali pelo menos um conhecimento necessário, um conhecimento base acerca dos temas que envolvem, né, justamente sua atividade. Então, muitas vezes, quando você avalia certificações como essa, o caráter obrigatório de certificações, você pode se questionar, mas mais uma prova, já cansei de fazer isso, fiz vestibular, fiz lá os exames para ser aprovado na faculdade, para passar de ano, enfim, e mais aqui uma obrigatoriedade para levar a minha taxa de inscrição. Mas ali o que você está fazendo, né? A CVM ela está submetendo esses profissionais ou futuros profissionais a um teste de conhecimento, até porque ela quer aprimorar, né? Ela quer deixar a entrega de serviços no mercado de capitais, no mercado de investimentos, melhor, mais rica para a população em geral. Então, o profissional que ele submete ao exame e é aprovado, ele valida ali que, de fato, ele tem pelo menos o conhecimento base para ser um bom analista. É claro que a prática de mercado no dia a dia é que vai determinar o sucesso de longo prazo desse profissional, né? Muitas vezes esse profissional pode não se encontrar naquela atividade, migra para outra área, enfim, mas esse é um passo posterior, que ele vai descobrir somente exercendo a atividade. Então, a certificação CNPI, ela surge como um caráter regulatório, pela resolução CVM número 20, e ela é destinada ao analista de valores imobiliários, que é esse profissional que vai analisar ações, fundos de investimentos imobiliários, enfim, e vai emitir uma recomendação acerca daquele ativo em si. Então, vai falar para a carteira de clientes, nas redes sociais, enfim, para o público em geral, a respeito daquele ativo, se está um bom momento para compra, se ele está num preço atrativo, quais são as características, quais são as perspectivas desse ativo para o longo prazo, enfim, vai emitir ali uma avaliação, seja num PDF, seja em um vídeo, né? O João, mais uma vez, destacou no início esse papel do analista nas redes sociais. Quem quiser falar sobre um ativo específico e emitir uma recomendação, precisa de ter a certificação CNPI. Ah, Guilherme, mas eu não quero atuar vinculado a uma instituição. Não importa. Essa é uma atividade privativa do analista CNPI que pode atuar também de forma autônoma, né? Então, a gente tem ela como um caráter obrigatório. Mas não é porque ela é obrigatória que ela não tem ali a sua validade, né? A sua riqueza. Muitos conteúdos cobrados na certificação CNPI são, de fato, a base de conhecimento desse profissional. Então, você vai ter lá, por exemplo, contato com produtos do mercado financeiro de uma forma geral, produtos de renda fixa, renda variável, derivativos, vai ter um conhecimento base sobre economia, os principais conceitos que você já vê no dia a dia na prática, para quem quer ser um analista fundamentalista, né, que é o caso dos dois, ou seja, vai se debruçar sobre os números da empresa, das demonstrações financeiras, o balanço, enfim, vai então ter ali uma certificação do CNPI fundamentalista para emitir a sua recomendação com base nos números. Existem aqueles CNPIs técnicos também, né, que são os analistas técnicos que vão emitir as recomendações com base em análise gráfica. Enfim, nós temos uma dinâmica muito ampla da certificação CNPI. E aqui eu quero até fazer um questionamento, né, porque quando a gente abre
o leque de conteúdos cobrados na certificação CNPI é muito grande. Aí a gente pega o caso do José, por exemplo, que vem lá do direito, e do João também, em certa medida, que vem da engenharia, porque muitos tópicos ali são particulares do mercado financeiro, de finanças, de economia, enfim. Como que foi essa preparação de vocês? O que vocês acharam do exame? Se vocês se recordarem, obviamente, não sei quanto tempo aí tem que vocês submeteram às provas. Como que foi essa preparação e qual que é a impressão de vocês? Posso começar? Só antes, Guilherme, queria trazer 2 pontos bem interessantes que você tocou, que eu acho que é bem legal para o pessoal saber, tá? O primeiro é sobre como essa certificação é importante, muitas vezes, para abrir uma porta, né? Porque o mercado financeiro, ele é bastante competitivo, e quem tem uma certificação, muitas vezes o entrevistador, ele já chega lá e já tem uma ideia de o que o cara sabe, né? Qual que é o piso desse candidato? Então, menos que isso ele não sabe. Com a certificação, acho que isso torna bastante claro em uma entrevista e gera uma certa oportunidade. Claro que depois ele vai ter que se provar, etc. Mas eu acho que é uma boa forma de entrada numa entrevista. Eu acho que realmente gera uma oportunidade, abre uma porta. E o segundo, sobre questão de redes sociais, também eu acho que é muito relevante. Porque, querendo ou não, o analista ele tem que respeitar um código de ética que a gente estuda para a prova, tá? E é algo muito importante, porque isso pode muitas vezes ser caracterizado como um crime, fazer front-running, por exemplo. É uma pessoa que está lá fazendo recomendação de uma ação em redes sociais, e aí ele está comprado antes, depois ele faz recomendação, o pessoal compra, essa ação sobe e ele é o que mais ganha, porque ele comprou antes da subida. Então, tem esses 2 vieses, né? A primeira é a questão que abre muita porta, e a segunda é uma questão de realmente estar seguindo a legislação e você está seguindo a questão da ética, código de ética, etc., e conduta, você está se protegendo caso faça isso. Então, acho que é muito importante certificação, porque ela também protege quem tem, né? Porque ela protege, ela traz esse porto como um seguro. Não sei se quer comentar alguma coisa, Guilherme, se vocês concordam com esses pontos, aí depois posso voltar para a questão. Claro, concordo. Inclusive, nesse ponto, né, muita gente tem dúvida sobre isso, que é sobre a questão dos investimentos particulares. Você até comentou aí, né? Muitas vezes você pode ter alguém lá, um influencer, que comenta sobre um ativo, ele já está comprado, as pessoas compram e ele vai lá e vende isso depois. O próprio Código de Conduta do Analista de Valores Imobiliários traz isso de forma bastante clara, né? E a instituição na qual esse analista pode atuar pode ter ainda mais regras colocadas acerca disso. Ele precisa respeitar prazos para investir em um determinado papel que ele vai recomendar. Então, por exemplo, se ele vai recomendar a compra de um ativo, ele não pode comprar esse ativo, né, 30 dias antes, 5 dias depois, tem toda uma janela. Posição contrária, ele tem que esperar 6 meses depois da emissão do relatório. Enfim, existe todo ali uma legislação justamente para proteger os investidores, né? A gente sabe que existem pessoas mal intencionadas né, em todas as áreas, e isso é uma forma da CVM, da entidade que faz essa regulação, proteger os investidores. Então, foi muito bem destacado aí por você, João. Ótimo. E eu queria puxar o gancho da prova, que deve ser a dúvida de muitos. Eu fiz a prova fundamentalista, né? E ela é composta por 2... Eu fiz as provas para tirar a certificação de CNPI fundamentalista, analista fundamentalista. E ela é composta por 2 provas, a prova Brasil e a prova de conteúdo global. A prova Brasil, ela acaba que me causou um pouco mais de dificuldades, porque foi logo que eu entrei no mercado. É uma prova muito mais teórica, né? Então, tem lá um conteúdo muito mais teórico, que é muito mais de ler, entender e decorar, basicamente. Tá? Tem pouca coisa prática e questões práticas. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade. Na parte global, que é onde grande parte do conteúdo prático entra, contabilidade, modelo de precificação, entre outros, eu tive maior facilidade por já estar no mercado há algum tempo, tá? Então, para mim, foi bem mais tranquilo, eu levei com muito mais tranquilidade. E aí, para o pessoal ter uma ideia de tempo, qual que foi o prazo que eu estudei, fiz essa prova faz 2 anos, tá? E eu, na época, estava fazendo mestrado,
E aí eu estudava, sei, digamos umas 10 horas por semana, talvez, tirava o final de semana para estudar, etc. Demorei uns 2 a 3 meses para tirar toda a certificação, tá? Então acaba que eu estava conciliando com outras coisas na minha vida também, e foi bem tranquilo, né? Tirar aí um dia na semana e mais o final de semana para estudar, estudando umas 3 horas por dia, foi bem tranquilo. Em 2 meses consegui tirar a certificação, 2, 3 meses, sabendo muito pouco do mercado. Então, para ter uma ideia também de prazos, tá? Perfeito. Eu acho que, assim, o João já comentou bastante. A preparação da prova, eu acho que não tem muito segredo, tá? O primeiro é uma forte base teórica que o curso do Certificate dá. Então, são sucessivas aulas sobre o conteúdo. Tem conteúdo muito técnico, no sentido de saber indicador, saber o que é TIR, saber calcular, saber fazer projeção, etc. E também cai muita legislação, né? Analista de valor imobiliário, ele é regulado, então essa regulação cai na prova. Então, é muito importante ter essa base teórica, e o Certificate, eu acho que isso é importante, né, Guilherme? Ele também dá as questões, porque mais importante do que você saber o que vai cair na prova é saber como vai cair na prova. Então, as questões do Certificate eu fiz todas, corrigi as que eu errei, refiz, etc. Eu acho que as questões te dão norte de como vai ser a prova, né? Então, você sabe o que cai, estuda o que cai, porque não é um conteúdo que se aprende na faculdade, etc. E aprende como se cai, tem as resoluções das questões, tem as respostas, o que ajuda muito. Sensacional. E você tocou num ponto importante aí, que é sobre essa maldade, né, de saber como que o conteúdo pode ser cobrado no exame. E isso me leva a um ponto, né, muita gente questiona, Guilherme, compensa fazer o curso preparatório, enfim, né, você está aí na Certificate, você está querendo vender curso, qual que é a sua avaliação? E eu sempre falo, eu sou um péssimo vendedor. Mas qual que é a minha impressão como professor, como aluno que eu já fui, né, como profissional, enfim. A certificação CNPI, se você for pegar o conteúdo programático, que está lá no site da PMEC, vocês podem entrar no site da PMEC, vocês vão ter acesso ao conteúdo programático, ou seja, o que é passível de cobrança no exame, e vocês vão ver o tamanho do conteúdo. Então, vocês têm muitos tópicos teóricos e práticos para estudar, seja no conteúdo brasileiro, seja no conteúdo global, seja no conteúdo técnico, para quem vai prestar o exame técnico. Então, é muito conteúdo. Você tem o primeiro ponto. Muito conteúdo que muitas vezes está bem disperso, seja na internet, nas bibliografias recomendadas, enfim. Então, você tem esse ponto. Se você escolher estudar por conta própria, o primeiro trabalho que você vai ter é consolidar todo esse conteúdo, reunir todo esse conteúdo para iniciar os seus estudos. E isso vai demandar mais tempo de dedicação. O segundo ponto é que, como é um exame, né, no mercado financeiro a gente tem essa característica muito forte nas certificações financeiras, que cobra muita legislação, muitos códigos, você está à mercê daquele código ou aquela legislação mais atualizada. Então, se você for estudar por conta própria, por meio de fontes não oficiais, bibliografias diversas na internet, você corre risco de estudar um conteúdo já defasado, que já não tem ali a sua validade, não tem a sua vigência. Então, tem esse outro ponto que é um risco. O terceiro ponto, que talvez aí é o mais relevante, que casa com o que o José destacou, é justamente você não ter a menor noção de como isso pode vir a ser cobrado no exame. Aí você fala, Guilherme, mas eu vou lá, faço um teste, faço o primeiro exame, reprovei e tento de novo. Você pode reprovar e tentar de novo, mas isso existe um custo financeiro associado e é um custo que muitas vezes pode pesar no orçamento para muitas pessoas. Então, qual que é a vantagem, a grande vantagem de um curso preparatório? É justamente o primeiro ponto, a curadoria. Na mesma plataforma você vai ter acesso a todo o conteúdo que é exigido pela banca, é exigido pela PMEC para a sua prova de forma organizada, né? Assim como o conteúdo programático, isso está disposto na plataforma. Você vai ter acesso a conteúdo atualizado. Sempre que surge um tópico, uma legislação que sofreu alguma atualização,
A gente regrava a videoaula, altera isso no conteúdo escrito, na nossa apostila, adapta os exercícios justamente para os candidatos, os alunos de uma forma geral, terem acesso a esse conteúdo mais atualizado possível. E você tem contatos com os exercícios de fixação ao final dos módulos e também com simulados, justamente para aprender a pegada do momento do exame. Então, é semelhante a um curso preparatório, por exemplo, para vestibular, né? Lá você tem a opção ou não de fazer aquele curso preparatório, mas certamente fazendo um curso preparatório você conhece ali mais ou menos o caminho. Então, essa é a minha opinião acerca, né, de cursos preparatórios. Muitas pessoas me perguntam, claro que existe o viés, mas nós temos essas considerações a serem feitas. Antes de entrar aqui na oferta, que já está até engatilhado aqui na tela, eu vou pincelar aqui uma pergunta, né, do Rafael Silva. Ele pergunta como se faz para entrar nessa área. Rafael, vai muito em linha o que nós estamos discutindo aqui agora, né? O analista de valores imobiliários, né, dentro do mercado financeiro, você tem lá a resolução CVM número 20. Lá estão as exigências para se tornar um analista. Então, você tem exigências desde que contemplam, né, aspectos éticos, de conduta moral, enfim, de ser um profissional que vá seguir, de fato, um código de ética, e também os requisitos talvez mais práticos, mais tangíveis, que é deter a certificação CNPI, que estamos comentando aqui agora, e ter um ensino superior em qualquer área de formação, né? Você tendo o curso superior, foi submetido ao exame, foi aprovado, você pode requisitar o seu credenciamento junto à CVM como um analista de valores imobiliários e atuar como o João e o José fazem hoje, tá? Então, esse é o processo base para se tornar um analista de valores imobiliários. E aqueles que estão interessados em se tornar um analista, aqui vai então a nossa oferta. Daqui a pouco eu volto um pouco aqui para as perguntas que estão no chat, para pedir o auxílio do João e José nas suas respectivas avaliações e experiências para responder o pessoal. Mas já entrando aqui na oferta de hoje, né, o que a gente pensou? Muitas pessoas têm esse interesse, têm essa vontade de atuar no mercado financeiro e muitas na área de análise de valores imobiliários, né? E por que isso chama atenção? Seja pela atuação de pessoas referências como o João, o José, o próprio Tiago, o professor Baroni, né, referência em fundos de investimentos imobiliários, enfim, diversos profissionais já notáveis no mercado e querem seguir esse caminho, né? Tem ali o contato com o valor imobiliário, gosta de se debruçar sobre os números, quer seguir essa trilha, precisam do quê? Da certificação CNPI. E muitas vezes as pessoas não têm aquela, vamos dizer assim, aquela paciência de estudar sozinho, ou não consegue fazer aquela curadoria de forma otimizada, ou tem o receio de pegar um conteúdo desatualizado, ou de não ter contato com exercício suficiente para se preparar, pode contar com um curso preparatório. E para encerrar o ano e já iniciar bem preparado 2023 para se tornar um analista, nós preparamos aqui um combo atrativo que vai casar, né, justamente essa teoria, esse estudo para o exame preparatório, com a prática que aí o João e o José vão comentar aqui conosco o que seria essa prática. Então, hoje o curso preparatório para CNPI, ele está saindo por R$ 989, né? O preço cheio é de R$ 1.799, e você tem um acesso estruturado nas nossas videoaulas, né? Você tem o acesso a todas essas videoaulas em uma mesma plataforma, conforme eu elenquei, né? Existe o conteúdo programático, a gente segue esse conteúdo à risca, até porque todos os conteúdos são passíveis de cobrança. Existe também o conteúdo por escrito em apostilas, né? Existem pessoas que preferem dar uma lida antes de assistir uma videoaula, ou aquelas que só preferem estudar por meio da leitura, enfim. E existem os exercícios de fixação e também os simulados. Eu acho que essa é uma forma talvez mais completa de se estudar. Além disso, comprando o curso preparatório, o que nós temos de especial hoje? O combo com a assinatura Suno Premium. João e José, qual que seria o atrativo de uma assinatura Suno Premium para quem está se preparando para uma certificação CNPI e quer ser um analista já em 2023? Quer responder, Isidoro? Pode começar. Eu acho que com a assinatura Suno Premium, acho que de início é importante entender o que a Suno Premium tem, né? Ela tem a carteira Valor, carteira Dividendos, carteira Fundos Imobiliários, carteira Renda Fixa, tem o Suno Portfólio. Então, o Suno Portfólio, ele te dá a dinâmica de como montar a sua carteira. E no final do dia, quando você ter acesso ao Suno Premium, você vai ver como que é o trabalho do analista.
um analista de valor imobiliário. Como que é um relatório de análise de ativo imobiliário? Né? Como que funciona uma recomendação? Como que o analista faz valuation? Como que o analista analisa aquele ativo? Né? E eu acho que essa parceria que a Suno fez com o Certifiquei traz muito valor. Por quê? Porque agrega toda aquela bagagem teórica para fazer a certificação, que é um pré-requisito para falar sobre valor imobiliário. Então, se você quer falar sobre qualquer ativo que seja fundo imobiliário, ações em rede social, por exemplo, você tem que ter o CNPI, tem que estar certificado. E para isso tem o Certifiquei. E para você ter também a bagagem prática, você tem acesso às nossas recomendações, tem acesso a como o analista trabalha na prática. Eu acho que é bem importante, porque esses dias eu estava conversando com o pessoal no Insta, e aí surgiu uma ideia geral de que é importante o analista ter com quem conversar, né? Porque se aprende muito com os outros, principalmente para quem está começando no mercado. Eu acho que para quem quer tirar a certificação, quer ser um analista NPI, e pode contar com a Suno Premium, é como se vocês estivessem tendo o nosso melhor conteúdo mastigado para vocês. Então, vocês conseguem absorver muito conhecimento a partir desse material. Tem os plantões de dúvida que vocês conseguem mandar dúvidas lá também, tanto do nosso dia a dia como analista, quanto das carteiras, etc. Então, para mim, até o Henrique perguntou, né, como que dá para se destacar? Eu acho que, para mim, com o Suno Premium, você tem boas maneiras de como se destacar no mercado. Né? Você tem lá relatórios de diversas empresas, você tem como analisa, o que olha, como olha. Então, acho que é isso. Unir a prática e a teoria juntos é o Suno Premium e o Certifiquei. Eu acho que é o casamento perfeito. Com certeza, né? Eu acho que o fundamental seriam os relatórios. O que seria o produto final, né? O que seria o resultado ali do trabalho do analista? É claro que o relatório ele é somente, né, um esboço do que o analista faz. O analista passa horas analisando um ativo, enfim, mas o relatório ele já dá uma noção, já dá um horizonte de qual que seria ali a conclusão, né, o desfecho daquela avaliação. E ter esse contato já ajuda até mesmo o profissional a avaliar. É nesse caminho mesmo que eu quero seguir? Não era bem isso? Não sei se eu dou conta, onde que eu preciso aprimorar? Aqui eu vejo que ele trata muito de uma análise contábil, enfim, eu preciso fortalecer esse conhecimento, eu sei que isso vai ser exigido de mim lá na frente enquanto profissional, então é algo que eu preciso desenvolver. Então, eu acho que esse é o combo especial, vamos dizer assim. E passando aqui só um slide, só para o pessoal entender um pouco da estrutura, né? Como que está formatado o curso. Então, nós temos lá mais de 74 videoaulas gravadas, as aulas são gravadas justamente para atender a rotina de cada um. A gente sabe que muitos já atuam no mercado em outra área diferente, atuam no próprio mercado financeiro, quer transitar para a área de análise, né? E muitas vezes precisam possuir a certificação CNPI e querem se preparar para isso. Outros estão estudando a faculdade, já se preparando para a certificação. Então, a videoaula gravada, ela atende justamente essa flexibilidade, ela dá essa flexibilidade para o aluno para estudar conforme os seus horários, conforme a sua rotina. A gente tem, aqui anotamos, né, a aula extra com o Thiago Reis, mas nós temos lá, por exemplo, uma aula de valuation de fundos de investimento imobiliário com o professor Baroni. Então, essa visão de profissionais que já atuam no mercado, a gente traz para dentro também como aulas mais práticas, justamente para consolidar aqueles entendimentos que muitas vezes não conseguimos passar de forma completa em uma videoaula. Então, esse sentimento, né, essa experiência, você consegue captar também nas aulas especiais que nós temos com profissionais, além das diversas lives que costumamos fazer. Existem os simulados preparatórios, além dos simulados preparatórios, no final de cada módulo tem os exercícios de fixação. Os exercícios de fixação é justamente para validar o conhecimento acerca daquele conteúdo que você acabou de estudar. Já o simulado preparatório, ele é justamente uma simulação do momento do exame, da certificação CNPI, seja conteúdo brasileiro, conteúdo global, conteúdo técnico, enfim. Temos a apostila para acompanhamento também, cada tema vai ter ali o seu disposto por escrito, justamente para fortalecer, para enriquecer o conhecimento dos alunos, o certificado de conclusão, e não está aqui, mas nós temos também o mini curso preparatório para HP12C.
né? Por que a gente traz... O que é HP12C? É calculadora financeira, né? Quando a gente pega alguns temas específicos, matemática financeira, lá no conteúdo global, né, existem os modelos de valuation, então a pessoa precisa muitas vezes ter contato com questões mais práticas envolvendo cálculo e não sabem utilizar uma calculadora financeira. Nós temos um curso que prepara você, ensina você a utilizar essa calculadora financeira para que você otimize seu tempo no momento do exame. Tá? Então nós temos esse pacote completo justamente para melhor preparar o nosso aluno. E hoje nós temos esse especial ainda com a Suno Premium. Passando o slide mais uma vez, a gente tem então essa estrutura, né? Aqui estão os módulos de forma resumida, né? O que você vai ter contato, mas de uma forma geral, o que você vê? Conteúdo brasileiro, você tem conteúdos mais teóricos, então tem legislação, códigos de conduta do profissional, muitos conceitos que tenho certeza que vocês veem no dia a dia. Se vocês ligarem lá na televisão, na TV aberta, assistir um telejornal, vocês vão ver lá o repórter falando sobre PIB, sobre inflação, e tudo isso é cobrado no seu exame nos conceitos econômicos, né? Então você tem, a partir do momento que você começa a estudar, você começa a pegar essa maldade também de associar isso com o seu dia a dia, com a sua realidade. No conteúdo brasileiro tem as características dos produtos de investimentos de uma forma geral, conceitos relacionados, né, a código de conduta, o relacionamento com investidores, de governança corporativa, dentre diversos outros. O conteúdo global, ele traz essa bagagem para o analista fundamentalista, analisar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa, o arcabouço, né, de modelos de valuation, de avaliação de empresas. Já no conteúdo técnico é a análise gráfica. Então esses são os módulos de forma resumida. Lá no sistema vocês têm isso totalmente de forma detalhada, então é um conteúdo rico, como eu disse, são mais de 74 videoaulas de horas, né, de videoaulas gravadas, e tenho certeza que à medida que vocês forem tomando conhecimento dos temas, vão conseguindo assimilar isso com o dia a dia, com a prática. Passando o slide mais uma vez, aqui então eu deixo registrado, né, o que o João comentou anteriormente, né, o que teria ali na Suno Premium, quais que são os atrativos, né, trazendo justamente essa roupagem prática, né, essa bagagem prática do resultado do papel do analista. Né? Não seria ali talvez o único resultado, hoje o analista ele tem um papel muito de informar, de conduzir os investidores, né, de tornar o conhecimento mais acessível. Esse é o propósito, inclusive, da própria Suno, né? O José destacou aqui anteriormente também, mas é um conteúdo, de fato, que traz essa prática. Então, passando o slide mais uma vez, finalizando, né, essa oferta, nós temos hoje o curso preparatório CNPI de cerca ali de R$ 1.800, R$ 1.799 por R$ 989. E quem comprar até o próximo dia 19, leva aí o Suno Premium também gratuitamente para enriquecer essa avaliação prática. Eu acho que se lá na época de vocês a gente tivesse um combo como esse, certamente vocês estariam melhor, já estão preparados hoje pela sabatina do próprio mercado, né? Mas lá, olhando para trás, eu tenho certeza que seria mais rico para vocês. Eu concordo plenamente. Até uma questão que a gente não comentou são os relatórios de macroeconomia, né? Que, querendo ou não, o analista ele tem que olhar o globo como um todo e foge um pouco do escopo do analista de valores imobiliários essa análise macro, né? Ficaria muito mais a cargo de algum economista, como é o caso que a gente tem na Suno. A gente tem o Gustavo Sung, que ele é economista-chefe, não só ele, a gente tem o Rafael também, que trabalha dentro do time, tá? Que produzem muito conteúdo. Então, também serve como uma fonte de consulta para quem vai se tornar analista, né? Não só para a prova, mas posteriormente também. Eu acho que é algo que tem muito, muito, muito valor. Eu concordo com o João. Eu acho que o Certifiquei, ele funciona como um atalho, né? Então, ele vai lá e te prepara, ele te capacita. Então, essa junção com o Suno Premium, ele vai no útil ao agradável, né? Tem uma frase que eu gosto de unir a fome com a vontade de comer, no sentido de que vai te dar uma bagagem técnica e teórica para pegar a certificação, mas também vai te dar a bagagem de atuação, né? Que é muito importante. Isso mesmo.
Então, pessoal, a gente preparou isso justamente para trazer esse arcabouço prático, essa bagagem prática. Eu acho que quem nos acompanha há mais tempo, acompanha Certifiquei nas redes sociais, @certifiquei.com.br, no meu Instagram pessoal, né, @guilherme.certifiquei, já sabe um pouco dessa nossa atuação. A gente sempre tem essa preocupação de trazer visão prática de mercado para dentro do processo de estudo. Então, nós temos diversas lives com profissionais do mercado, profissionais de recrutamento, justamente para conduzir melhor esses futuros profissionais. E hoje estamos trazendo essa super oferta para vocês iniciarem 2023 já com uma perspectiva melhor para atuação como analista de investimentos. Fazendo um fechamento aqui, já deixo o meu agradecimento ao José e João e a quem está nos acompanhando, mas fazendo um fechamento com um compilado das perguntas que eu vejo aqui no chat. José e João, como vocês enxergam a profissão de analista de valores imobiliários? Vamos lá, para os próximos 5 anos, tá? Não vamos colocar aqui um prazo tão longo, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã direito, mas o que vocês têm como visão para os próximos 5 anos para o cargo de analista de valores imobiliários, para essa atividade? E na visão de vocês, para essas pessoas que estão buscando se tornar um analista agora, como elas podem se destacar no mercado, ter uma oportunidade em um lugar como a Suno, por exemplo, uma instituição renomada em alguma área, o que elas precisam ter, além da certificação CNPI? É claro, vamos supor que elas vão fazer o curso preparatório da Certifiquei, já vão garantir a certificação, mas o que a mais elas precisam ter para ter esse destaque? Perfeito, Guilherme. Eu acho que esse destaque algo que o mercado financeiro avalia positivamente, muito positivamente, é a proatividade. Então, independente da formação, independente do setor que você já trabalha, o mercado ele valoriza muito a proatividade. Então, você vai lá, usa os finais de semana para estudar, usa para estar sempre lendo, sempre atento com as novidades. É um diferencial que muitas vezes as pessoas não dão tanta bola, que eu acho que é game change, né? Ou seja, é muito importante. Então, se é aquele camarada que está sempre preparado, aquele camarada que sempre estuda, a soft skill, no sentido de ter um bom contato com os colegas, um bom convívio, ser um bom líder. Então, acho que com essas qualidades facilita muito entrar numa grande empresa e se manter lá, crescendo lá, etc. Respondendo a primeira pergunta sobre como eu vejo a profissão de analista de valor imobiliário para o futuro, é uma tendência de forte crescimento, né, Guilherme? Porque, como a gente falou no início, as pessoas, no geral, elas abriram os olhos para os investimentos. Então, se no passado investimento era algo para milionário, hoje com R$100 você investe. Hoje, gratuitamente, você abre uma conta na corretora. Hoje, gratuitamente, você consegue fazer uma transferência bancária, que no passado era algo inimaginável. Então, o investimento se tornou mais acessível. E por se tornar mais acessível, naturalmente, cresce a necessidade por profissionais dos investimentos. E aqui, obviamente, muito importante, que deve continuar crescendo, é o CNPI. Eu concordo, eu acho que é uma tendência bastante clara, ela passa por ciclos e é normal, né? Tudo no mercado é cíclico, eu acho que a demanda por analistas também mas no longo prazo me parece que os vales são crescentes, né? Cada vez mais a gente vai precisar de mais analistas. E voltando de novo no ponto das mídias sociais, eu acho que a gente vai ter um órgão muito mais atuante e que vai demandar muito mais, vai cobrar muito mais das pessoas, e quem tiver certificação larga na frente. Sobre o ponto de como se destacar para uma instituição e conseguir uma oportunidade, eu acho que a melhor forma é vocês fazerem um sample, né? Uma amostra, fazer um relatório seu e distribuir por aí, tá? Então, faz um relatório seu, faz análise de uma empresa, dá o seu máximo ali, tá? E aí distribui isso para as empresas. Além de você conseguir se desenvolver como analista, você também te espalha todo esse conhecimento, tá? E aí, depois que você fez o primeiro, não deu certo, faz o segundo, porque esse segundo vai estar melhor do que no primeiro. E assim sucessivamente. Quem adquirir essa oferta e com ela levar junto o Suno Premium, tem bons exemplos de samples lá dentro, bons exemplos de relatórios
para se embasar, para ter uma ideia de como olhar, o que colocar no relatório, olhar histórico, modelo de negócio, como fazer uma análise financeira. Então, se eu fosse hoje entrar no mercado financeiro para aumentar as minhas chances, eu faria um relatório, distribuiria ele para algumas instituições que eu gostaria de participar e daria o meu máximo, tá, Guilherme? Sensacional, pessoal. Então, temos aí a experiência, o ponto de vista de dois profissionais já experientes. Eu acho que é importante ter essa visão, né? A gente acaba ficando ali preso aos estudos, vou fazer a certificação, eu já li uma coisa ou outra sobre a profissão, mas a gente trazer profissionais de fato que já atuam com aquilo que vocês desejam ser, eu acho que agrega bastante. E só lembrando aqui, a Suno Premium ela vai gratuitamente nesse combo com o preparatório CNPI até o dia 19, tá? Então, se vocês comprarem até o dia 19, tem acesso a essa Suno Premium, conciliando assim a teoria com a prática. João José, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a quem nos acompanhou aqui até agora. Como sabem, a gente está sempre à disposição lá no Instagram da Certifiquei. Podem nos mandar um direct, colocar pergunta numa caixinha, na caixinha de perguntas, seja sobre as profissões do mercado, não só de analista. O meu negócio mesmo é comercial, é vendas. Então, pode perguntar lá, existem oportunidades também na área comercial, sobre certificações, sobre algum conteúdo em si. Estejam à vontade de nos procurar no @certifiquei.com.br. Beleza? Um abraço para vocês e espero na próxima oportunidade. Até a próxima, Guilherme. Foi um enorme prazer estar aqui batendo esse papo. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.